Olá, eu sou a Juliana Korovichenko. Eu fui convidada pelo Fred no programa Tocando Oculto e semana passada estive aqui para falar um pouco sobre a ciência do Eneagrama, sobre esse estudo de autoconhecimento tão valioso para todos nós. E ficou prometido que hoje falaríamos dos 9 tipos do Eneagrama, os 9 Eneatipos. Eu trabalho com Eneagrama, com vivências, cursos e atendimentos individuais e gostaria de poder ser, nesse momento, útil para que vocês possam ter aí um gostinho sobre como comporta-se toda a humanidade e você mesmo, e quem sabe assim você se descobrir. Mas lembrando que para se descobrir de verdade é necessário fazer uma vivência completa, uma vivência mais aprofundada, e aqui a gente só vai dar uma pitadinha de cada tipo, para poder você ter toda a gama de informação para que você realmente se reconheça. Tá? O Eneagrama também é muito mais do que o estudo das 9 personalidades. Lembrando que nós dissemos de milênios que existe esse símbolo, essa ferramenta. Na verdade, é a ferramenta que traz toda a ciência da criação, né? Os 9 mundos completos, as essências divinas, é reconexão com a nossa verdade pessoal. Então, é um estudo de autoconhecimento que vale muito a pena conhecer mais profundamente. Lembrando também, Enea significa 9 e gramos significa pontos ou ângulos. Então é a estrela de 9 pontas que divide toda a humanidade nesse estudo das 9 personalidades em 9 eneatipos, em 9 comportamentos aqui. Então toda a humanidade se divide nesses 9 tipos e se encaixam nessas personalidades. Isso não quer dizer que seja só isso. O Eneagrama das personalidades vem mostrar o seu comportamento para você se reconhecer aqui, porém é muito mais do que isso. Vem revelar a sua essência, sua missão de vida, o seu eu sou, o que você está fazendo aqui e para onde deve rumar para que você possa ter uma vida plena e descobrir então a arte de viver melhor. Para que serve o Eneagrama? Serve para que nós possamos nos relacionar melhor com as pessoas, porque conhecendo todos os tipos, sabemos como eles se comportam, como é a motivação de cada um neste mundo e principalmente para nos conhecer. Essa é a maior dádiva de adentrar essa ferramenta, autoconhecimento. Autoconhecimento na veia. Por quê? Porque ela começa realmente a correr na nossa corrente elétrica, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no nosso instinto e não se faz mais possível a ignorância de nós mesmos. Todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos e também o dos outros 8 tipos fica muito mais claro para nós. E assim melhoramos as nossas relações interpessoais, nossas relações no trabalho e com a vida. O Eneagrama responde às 3 principais perguntas de um ser humano. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Só por isso já vale muito a pena entrar nessa ferramenta. Mas sobre isso falamos muito no outro vídeo e agora vamos adentrar as personalidades, lembrando mais uma vez que isso não é limitante. Que você está estereotipado numa personalidade não quer dizer que você seja essa personalidade. Você se reconhece através desses comportamentos que você tem e aí você busca a sua essência. Essa é a busca maior, saber a sua missão como essência na Terra. E para isso é importante que a gente se aprofunde mais. No Eneagrama das personalidades, precisamos também entender, antes de começar, que os 9 tipos humanos, que divide-se em 3 famílias, têm comportamentos parecidos, mas com motivações completamente diferentes. Por comportamentos que você pode ter adquirido durante um longo tempo para se adequar a alguma situação, e você pode por aí se identificar com tal tipo, mas só indo mais a fundo é que você vai se reconhecer de verdade, tá bem? Então fica aí essa dica de que, por responsabilidade, lhes digo que precisa de muito mais para você dizer o eu sou esse tipo, tá? Lembrando que a estrela do Eneagrama é uma ferramenta, uma geometria que ela é dinâmica, né? Que você se movimenta nela de uma forma a expandir. Então que você não está encaixado, estereotipado nesse tipo mesmo. Por quê? Porque você se conhecendo melhor, você entendendo o seu movimento para chegar a ser a sua essência, você vai navegando na estrela de uma outra forma, dançando tudo isso e revelando muito mais do que simplesmente um comportamento de personalidade. Tá certo assim? Tenho certeza que agora a gente quer saber dos tipos, mas ainda um pouco antes, vamos dizer assim, os 9 tipos
se divide em 3 centros: intelecto, emoção e instinto. São 3 inteligências igualmente incríveis e igualmente importantes para o nosso viver, mas cada 3 tipos nasce da inteligência intelectual, 3 da emocional e 3 do instinto. Esses 9 tipos divididos nesses 3 centros percebem a vida de forma diferente. A família do intelecto, da emoção e do instinto tem maneiras diferentes de construir suas relações, de se mostrar para o mundo. Porém, um em cada família dessas tem comportamentos iguais com motivações diversas. O que acontece? Um em cada família internaliza seu movimento. Outros 3 exacerbam esse movimento. E 3 suspendem esse movimento como se não fossem dali. Isso começa a dar todas as distorções que nós vemos no nosso comportamento egóico. 3 desses tipos são viciados em adrenalina, um hormônio importante que nos faz ter tomada de decisão rápida, agir na hora certa com o movimento correto. Porém, o excesso dessa droga, desse hormônio, causa confusão mental e aceleração. Então, esses 3 tipos carregam a impressão de inferioridade, bloqueiam o intelecto através da visão distorcida pela adrenalina e têm um presente imediatista, como falamos antes. 3 são viciados em endorfina, um hormônio importante também, porque dissolve o nosso excesso de emoção, alicerça a nossa autoestima, porém, em excesso, deixa o nosso coração meio gelado em relação às outras pessoas. Essas pessoas vivem no futuro, esses 3 tipos, bloqueiam a sua emoção e o sentimento de incapacidade de sentir o outro. E outros 3 são viciados em acetilcolina. Isso causa letargia, pesa muito no corpo, sente muito, mas age pouco. E com isso eles vivem no passado, bloqueiam o seu instinto e têm uma sensação de insignificância diante da vida. Com essas informações, a gente pode agora falar dos tipos com mais clareza, tá certo? Para falar agora dos 9 tipos, vamos lembrar que a estrela de 9 pontas representa o desdobramento da criação até a Terra. A manifestação da Terra. São as 9 moradas, são as 9 essências divinas que não tem uma melhor que a outra. Todas são belas diante do Criador. Todas têm a sua função, a sua missão de manifestação na Terra. Só que quando chegamos aqui e entramos em contato com a dualidade, o que acontece é que o ego se manifesta, os nossos comportamentos, o egoísmo se manifesta. E aí dá origem aos 9 egos. Esses 9 egos não tem nenhum que é mais maquiadinho ou que é melhor que o outro. Todos são distorções da nossa essência. E esses egos simplesmente escondem a beleza da nossa essência. Por quê? Porque como somos um, como somos o todo e todos os tipos estão em nós e nós nos esquecemos disso, quando chegamos aqui, entramos no egoísmo de nos ver como indivíduos. E esse individualismo faz com que nos separemos de toda a criação e manifestemos comportamentos de personalidade. Porém, o ego não é um vilão, ele vai acompanhar a gente até o final dos nossos dias para que nos dê o contraste entre o que é divino e o que é matéria. E nesse contraste a gente poder escolher viver melhor. Com essa explicação inicial agora a gente pode falar sobre os tipos. Vamos lá. Primeiro vamos dar um vislumbre da essência de cada um, tá certo? Porque sabendo um pouco como é a essência de cada um, a gente suporta mais saber como que é nosso comportamento egóico. Bem, a essência do tipo 1. A essência 1 é chamada de perfeição. Naquele caos todo que aconteceu, o Big Bang, precisava organizar tudo aquilo, colocar tudo em perfeito lugar. Então o raio 1 vem com o nome de perfeição. Perfeição é a busca constante pelo aprimoramento. É o valor do trabalho para poder organizar tudo isso. São pessoas que são muito disciplinadas, organizadas, gostam das coisas, cada coisa no seu lugar e conseguem ter em suas vidas muita ordem. São pessoas que respeitam a hierarquia, pois sabem, na perfeição, na sua essência, que vieram do alto e receberam essa missão de ordenar com perfeição tudo. E ordenar
para todos os outros irmãos, mas que a ordem veio do divino. Então ele respeita a hierarquia das coisas. É um ser respeitoso, que dá muito valor ao seu trabalho, ao seu fazer. Um outro comportamento essencial do tipo 1 é a palavra. A palavra dada é uma palavra honrada. Então, honra a palavra, honra os compromissos, né? Eles dizem que errar é humano. Afinal, estamos aqui. A perfeição é um lugar muito longe ainda de ser atingido. Mas como humanos nós podemos errar, mas que persistir no erro, aí não. Aí já é burrice. Então ele vem nos ensinar a ordem, a disciplina. São pessoas que trabalham com muito amor ao fazer. Não importa o trabalho que lhes atribuam, eles fazem da melhor maneira, porque respeitam a hierarquia e respeitam a bênção de qualquer trabalho que seja honesto. Falando agora do ego do tipo 1, a essência sai um pouco de cena e entra agora o ego do perfeccionismo, que para o Eneagrama é uma paixão. Todo ego é uma paixão. E a paixão do 1 é a busca compulsiva do erro que pode gerar o caos. A busca compulsiva do erro que pode gerar o caos. Cansa só de falar. Pense bem, agora ele que só veio trazer a perfeição, mas a perfeição relaxada, ensinar para todos nós que a gente pode fazer uma coisa bem feita. Se você recebe uma missão, faça bem feito, honre o seu trabalho. Todo aquele papo essencial vira agora uma busca compulsiva do erro do outro, né? E são pessoas que apontam o erro do outro de forma rígida, né? O fantasma que persegue um é o medo de errar, né? E vocês podem errar, não vieram do raio da perfeição, agora o 1 errar, não. Para ele isso é o fim, porque quando ele erra ele se cobra muito. Ele é o vampiro, porque todos os tipos também é um vampiro. O vampiro 1 é o que se alimenta do erro do outro e também se auto-vampiriza pelo próprio erro. Ele tem o vício da adrenalina. Então, se ele é viciado em adrenalina, ele vive no presente imediatista, que nada tem a ver com o presente. É uma correria de adrenalina, de ansiedade e tudo mais, só que é lá dentro, ele é internalizado. A dependência que ele tem em relação ao outro é de aprovação da sua conduta e do seu fazer. Ele só quer que reconheçam que ele fez um trabalho bem feito, né? E quando um erra, vocês podem errar, lembra? Mas quando ele erra, ele se martiriza muito. Ele cria dentro dele um tribunal, onde ele é o juiz, ele é o réu, e ele aplica a sentença e ele cumpre. O que o 1 diz? Que o trabalho é o mais importante, vem em primeiro lugar. E que a diversão pode existir, mas só depois de um trabalho bem feito e executado. E aí sim você tem o direito a uma pequena diversão comportada. Então são pessoas muito rígidas, que estão sempre mostrando pra gente o que está certo e o que está errado. Para o 1 só existe dois lados, certo e errado, né? Eles não conseguem ampliar essa visão, porque a adrenalina bloqueia essa visão e ele não consegue enxergar outras possibilidades entre o certo e o errado. E aí ele cobra muito do outro. São pessoas milico, sabe? Aquelas pessoas que andam meio durinho, tipo soldadinho, assim. E, por exemplo, dá um exemplo do 1. Você pede uma coisa emprestada para o 1. Aí o 1 te empresta, porque eles são generosos. E aí ele vai lá e te fala, olha, tal coisa que você me pediu está na segunda gaveta do meu armário do lado esquerdo, bem no fundo. Ok. Você vai com essa informação e pega. E aí você usa e esquece de devolver para o lugar. Isso para o 1 já é motivo para raiva. Porque eles são os seres instintivos, e o instinto é da raiva. Eles ficam com uma raiva assim internalizada de você, porque você não faz aquela coisa do jeito certo, porque pegou no lugar e não colocou no mesmo lugar para dar trabalho, porque a ordem para o 1, ele vem ensinar que a ordem gera paz, que a disciplina é liberdade. E nesse caso, quando você desordena a vida do 1, ou que ele vê alguma coisa fora de ordem, ele perde paz. Ele perde a liberdade de agir como ele gostaria, porque agora ele tem que parar para resolver o problema. São aquelas pessoas que estão olhando assim uma obra de arte, né, num museu maravilhoso, e você fala, nossa, que apreciador, né, de obra. Imagina, não está olhando não, até pode ter olhado, mas o que ele está mais interessado em saber é quem foi que deixou aquele quadro daquele jeito torto.
Aquelas pessoas que ficam assim consertando tudo, sabe? Colocando tudo de forma muito geometricamente correta, são as pessoas 1. Mas são pessoas maravilhosas que não podemos esquecer que a essência deles é a perfeição. E que agindo com perfeccionismo, eles estão buscando, na verdade, agir na essência. Só que de forma exacerbada. Tudo de forma exacerbada se torna difícil. E ele sai da proposta da essência, que lembrando que é a perfeição, fazer bem feito o que veio fazer. A ordem, tudo no universo tem ordem. Então, vem nos ensinar a isso. Tá certo? E agora vamos falar do ENEA tipo 2. Depois que teve a explosão e que estava tudo desorganizado e veio de forma rígida, né? E foi lá e organizou tudo. Chega agora o 2, depois de tudo organizado, para distribuir em toda a criação as coisas organizadas pelo 1. A missão do 2, que é a essência do amor incondicional, é distribuir para todos os seres, para todos os lugares da criação, tudo que lhe foi destinado. A essência 2, que é o amor incondicional, é a água da misericórdia que transporta a nossa vida. São aquelas pessoas que estão sempre socorrendo, sempre fazendo de tudo para ajudar você. Porque eles são a prontidão, a devoção ao próximo. O tipo 2, ele pode ser de um exército inimigo, que se ele vê alguém sofrendo, ele tem um chamado interno do amor incondicional, que não separa, que não divide e vai lá e socorre. Eles estão sempre cuidando de nós, eles estão do lado, fazendo tudo para nos agradar. O que mais? Eles são um cuidado desinteressado na essência. Quando o 2 faz algo por alguém, eles não pedem nada em troca. É realmente incondicional. Eles só precisam ajudar. Porque essa foi a missão. Contribuir, compartilhar amor, compartilhar tudo de melhor que eles tiverem com toda a criação, sem fazer distinção. Então é uma doação espontânea, de coração. Eles são uma presença na nossa vida que dissipa todas as dificuldades. Então, se você tem um 2 do lado, você tem do lado uma pessoa que vai com certeza tirar toda a dificuldade que ele puder tirar da sua vida. O que você precisa de mim? Basta que você fale para o 2 uma necessidade para ele atender de todo o coração. Isso na essência, né? São as pessoas amorosas, geralmente são os enfermeiros, os cuidadores, não que todos eles sejam tipo 2, mas quem trabalha nessas funções está vibrando na porção 2. Porque é uma porção de trabalho que faz com que você demande muito amor ao próximo. Né? Só quem tem muito a doar é que pode cuidar do outro. Então, a essência 2 é o amor incondicional, é a doação, é o entrar na sua vida para te trazer o benefício da ajuda o tempo inteiro. Mas vem aí o ego 2, que é a transformação do amor incondicional em orgulho. E orgulho para o Eneagrama é paixão pelo autoengrandecimento por meio da servidão. Dá para entender um negócio desse? Então ele se autoengrandece agora por poder servir você. O fantasma que persegue o tipo 2 é o medo do abandono e da carência. Então, para não se sentir abandonado nem carente, ele vai e fica doando sem parar, mas esperando, através desse autoengrandecer sem doar, a recompensa da servidão. Então você agora tem que sim agradecer ao 2, tem sim que reconhecer o seu esforço. É assim que o orgulho trabalha. O 2 agora, que veio antes para doar incondicionalmente, agora começa a se separar. Doa um tanto para um tanto para outro. Vai depender de quanto ele acha que essa relação vai trazer para ele a proteção de não se sentir abandonado. Agora ele é um vampiro que tem o medo da carência. Vampiriza pelo medo da carência e do abandono e também se auto-vampiriza por meio das próprias necessidades não atendidas. Como é que funciona isso? Ele atende você, atende você, atende você, faz tudo que você precisa e não sobra tempo para ele mesmo, para ele se nutrir, para fazer as próprias coisas, para cuidar da própria vida. Ele está sempre tão envolvido em resolver a sua vida que a vida dele fica para trás. Ele coloca na agenda dele tudo que ele pode para resolver a vida do outro, porque resolvendo a vida do outro, eu vou ser o querido.
Para cada um que precisar, você precisa de mim sorrindo, eu estou sorrindo porque eu preciso doar, eu sou amor, né? Então agora eu vou sorrir para você. O que você precisa de mim? É que eu faça isso, aquilo outro para você? Tá bom, eu vou ser esse socorro para você, porque eu tenho certeza que também que agora, né, você vai poder dizer que eu sou indispensável na sua vida. Quando a gente conhece um tipo 2, a coisa pior que a gente pode dizer é: ai, não sei o que seria de mim sem você. Eu preciso muito de você. Isso atiça o ego do 2 e faz ele servir você o tempo todo e esquecer de si. E ninguém que nutre alguém, nutre de verdade se não estiver bem nutrido, certo? Da fonte que jorra o amor incondicional, se ele simplesmente jorrasse o amor dele sem medo do abandono e da carência, nunca ia faltar. Mas, como ele barganha agora esse amor, então a coisa fica complicada. E ele está sempre se sentindo carente. Ele é do vício da adrenalina. O hormônio que lidera no 2 é a adrenalina. Então, se ele é viciado em adrenalina, ele vive no presente imediatista, né? Vive aqui, ó. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer na sua vida? O que eu posso ajudar? O que eu posso ajudar? Quem precisa de mim? O radar dele está tão nisso que a adrenalina o consome. E ele depende da necessidade dos outros para viver. Tem dificuldade de dizer não, né? Com medo de quê? De desagradar o outro, não ser mais tão querido por você. Então eu nunca digo não para você. E dizendo sempre sim para você, eu digo não para mim, que sou 2. Então é dessa forma que o ego 2 vive. Mas lembrando que, na verdade, a essência dele é o amor incondicional, a fonte bendita que jorra sem parar, com muita gratidão por poder ser essa fonte e que se nutre antes de dividir. Tá bom, o 1 organizou, o 2 foi lá, distribuiu com todo amor e agora veio o raio 3. O raio 3, ele representa o mérito por reconhecimento, esse é o nome essencial dele. São aquelas pessoas que vêm no mundo e colocam na missão de essência deles incentivar a você a fazer tudo o que você precisa para conseguir seus objetivos. Por que mérito por reconhecimento? Porque ele é como se fosse um atleta do divino. Ele nos ensina a ser vencedores, porque ele é vencedor. Ele ensina que se você correr atrás e fizer por onde, você consegue alcançar qualquer meta na sua vida. Essa é a missão do 3. Ele veio dizer que nós somos vencedores por natureza e que se a gente se esforçar, a gente consegue o que quer, consegue materializar. Eles têm determinação, são pessoas determinadas, persistentes e têm muita ambição. Ambição é uma coisa essencial, sim, vem da essência, porque ambicionar o crescimento ou a evolução é algo bom. O que não é bom é a ganância, que fica para o próximo tópico. Então ele vem dizer que o que você quer, você pode. Se você quer, você pode. E diz também que o poder de materialização está na mão de todo mundo. Ele é tipo o rei Midas, lembra? Aquele que tudo toca vira ouro? É isso que é o rei da matéria, é o 3, né? Então, esse mérito por reconhecimento. Porém, quando ele enraiza e se confunde todo e vem com o ego, esse ego do mérito por reconhecimento do vencedor vira agora a vaidade e mentira. O que vem a ser a vaidade e mentira para o Enneagrama? Para o Enneagrama, isso significa paixão pelo autoengrandecimento, pela conservação da imagem do bem-sucedido. Por mais que agora ele não seja, ele precisa manter essa imagem do bem-sucedido. Por que ele procura fazer isso? Porque na lembrança do divino para sua essência é de que ele é o vencedor. Só que aqui na dualidade, muitas vezes ele não é vencedor, mas ele mantém essa imagem do bem-sucedido. O fantasma que persegue o tipo 3 é a derrota. Eles não podem pensar nessa condição. Eles vieram para mostrar para todos nós que nós todos podemos alcançar os pódios da vida. Todos. Mas quando ele está enraizado no ego, ele acha que todos os pódios de primeiro lugar são dele e que ninguém mais pode ocupar. E ele só busca o primeiro lugar em tudo, quer ser o melhor em tudo, o melhor. São aqueles workaholics que não param de trabalhar, de querer gerar dinheiro, sucesso, status. Status é uma palavra muito 3. São pessoas que agora, nessa corrida pela matéria e pelo sucesso, né, por todo esse status, ele deixa de lado as emoções, ele não reconhece o seu coração e lida difícil
é difícil de lidar com as pessoas, porque agora, para poder conseguir tudo isso que ele quer, e ter sempre o primeiro lugar, ele precisa interagir com as pessoas como se as pessoas fossem possibilidades de como ele alcançar aquilo. Eles são vampiros que se alimentam das habilidades dos outros tipos e se auto-vampiriza pela falta de se conhecer. Como é que é isso? O 3 agora, ele não se conhece, porque ele só quer ser o vencedor. E nessa corrida toda, ele vai espelhando os outros 8 irmãos, os outros 8 raios do Eneagrama. Então, se ele chega na frente de um 2 e para interagir com o 2, para conseguir tal pódio, ele precisa ser meio 2, ele fica como um 2. E ele vai meio que se espelhando em cada tipo e não consegue mais reconhecer a própria imagem. É muito difícil um tipo 3 fazer o Eneagrama, só faz mesmo quando está na busca de autoconhecimento profundo. Mas se for um Eneagrama empresarial, ok, porque o 3 é um dos senhores do negócio. E se você falar que fazer Eneagrama vai dar mais dinheiro para ele, ele está na primeira fila. Então, o que é se alimentar dessa habilidade dos outros? Ele busca os outros, então, agora como motivo ou como maneira de alcançar os seus objetivos. E com isso, ele vai se perdendo cada vez mais de si. Ele tem o vício da endorfina, então ele é do centro emocional, mas ele não se reconhece assim, então ele trata do coração de forma diferente de um 2, que é totalmente amoroso, né? O 3 agora, ele não reconhece as emoções, quer dizer, as emoções estão ali, mas os sentimentos profundos mesmo, ele se distancia disso, porque sentimento faz o quê? Derrota. Se eu fico muito apegada aos sentimentos, a demonstrar o que eu sinto pelas pessoas, primeiro que eu preciso me conhecer para demonstrar sentimento, mas suponhamos que ele demonstre sentimento, isso demanda muito trabalho de interação e o que ele quer é chegar no pódio, ele quer chegar no objetivo. Então ele acha que sentimento derrota. Então as relações agora dele com todos é mais superficial, através da matéria. Ele acha que bens materiais substituem aí as suas emoções e sentimentos, né? São aqueles que têm aquela família doriana, que postam essa família, mas que nem sempre lá dentro essa família vive tão feliz assim, porque o 3 substitui mesmo a matéria pelos sentimentos. Ufa! E aí agora que estava tudo muito materializado, muito cheio de ouro, a gente precisa agora de um pouco de arte, de beleza, pelo amor de Deus, né? Então a criação se desdobra agora para o raio 4, que é a essência da originalidade, a condição de ser único. É o ponto da arte, é o ponto dos bruxos, da transformação, da alquimia da vida. O ponto 4 veio para embelezar o mundo. É a varinha de condão na mão do Criador. Como é que funciona isso? Ele vem agora e tudo bem, o 1 foi lá e disse que tá tudo no seu lugar, o 2 distribuiu todas as essências, né? O 3 foi, deu a matéria, toda a sustentação da terra mesmo para tudo isso acontecer. E o raio 4 falou assim, olha, vocês estão aí, parecem todas iguais, mas não são. Eu preciso te dizer que, olha, vocês todas são flores, mas olha, você é rosa, tá bom? Você é rosa e você é lírio e vocês são diferentes, são parte da mesma coisa, são todas flores, mas tem diferenciação. Então é aquele toque na nossa vida que vem mostrar que por mais que sejamos o todo, que sejamos partes de uma coisa só, da unidade, cada um dentro dessa unidade tem um papel individual, uma nota a exprimir para o mundo. E o ponto 4 vem mostrar essa originalidade pra gente. Demonstrar o toque original. No nosso corpo, a gente pode reconhecer o nosso ponto 4 na nossa íris e na nossa impressão digital, que ninguém na humanidade inteira tem igual. Então, aí é o nosso ponto 4, nosso único. Mas não é só nisso que a gente é único, né? Então, como é que é o 4? Ele veio trazer a arte de viver. São pessoas muito profundas, de sentimentos muito profundos. Todo aquele sentimento que o 3 não dispensou, vivendo aqui na matéria, o 4 parece que pegou tudo lá dentro e ele é muito profundo. Ele sente lá no fundo mesmo o outro e a si mesmo, né? Ele tem a arte de viver feliz, apesar de todas as dificuldades da vida. É isso que ele vem ensinar. Existe dor, existe sofrimento, só que olha, existe arte, existe beleza, vamos dar uma equalizada nisso aí. Na essência ele pensa assim, ele transforma a morte em vida, ele transforma as coisas que podem ser recicladas em coisas de beleza, né? Transforma o velho em novo. É
a metamorfose mesmo, né? Do casulo à borboleta. É a cara da riqueza, charme, elegância, beleza e autenticidade. São aquelas pessoas que você vê na rua e você não entende muito bem aquele estilo, é uma mistura de coisa que fica bonito, sabe? Sei lá, aquelas pessoas que se vestem totalmente diferentes, que chegam aí com... Não vou dizer que todas as pessoas que usam essas coisas que eu vou falar são 4, mas sabe aquela pessoa que tá com um piercing aqui, uma flor aqui, uma roupa de uma cor aqui, uma xadrez embaixo, mistura tudo e só nela fica bonito? É aquele estilo único, tipo, é único, é só ela, é o tipo 4. São fáceis de perceber, são tipos que são da imagem, então eles se preocupam com a imagem deles. Por que é a cara da riqueza? Porque não importa onde nasça um tipo 4, pode ser na comunidade mais simples do mundo ou algum lugar sem informação cultural, não importa. Ele tem sempre um ar de príncipe ou de princesa. Ele tem uma realeza natural, né? Ele expressa um lugar de tipo, eu sou especial. Todas as essências são. Porém, o 4, com essa condição de ser único, ele se sente muito especial. Mas são pessoas maravilhosas, são artistas, é o ponto da arte, é o ponto que vem ensinar que todas as artes são lindas e necessárias, todas as cores, porque se tivesse tudo igual, a gente não veria, né, a beleza e a orquestra da vida. A gente seria tudo muito sem graça. Então é isso que o 4 vem trazer pra gente, ok. Porém lá no ego, o 4 se transforma no ego da inveja. E inveja, para o Eneagrama, é uma paixão pelo auto-rebaixamento por meio da comparação. Agora ele que veio para ser único e especial começa a se comparar com o outro. Você tem mais, eu tenho menos. Você é mais bonito, eu sou feio. A sua flor é mais legal. Começa a se comparar e nessa comparação ele se auto-rebaixa e ele sente uma inveja. Uma inveja que não é muito... Também não é só uma inveja das coisas do outro, é uma inveja de si mesmo, porque na lembrança da essência ele sabe que ele é maravilhoso. Só que como ele não está conseguindo manifestar isso agora, ele inveja ele mesmo, porque ele tem possibilidade de ser tudo aquilo que você está mostrando para ele, mas ele não faz, sabe por quê? Porque ele lá no seu vício, né? Ele é dependente de acetilcolina, que é uma droga que faz você viver no passado. O 4 vive no passado, totalmente, é o mais do passado que tem. Ele vive lá nos porões, visitando tudo que ele viveu de maravilhoso, porque não justifica o que ele está vivendo agora. São pessoas que vivem agora vendo o lado vazio do copo. É o ponto que leva mais a entender a depressão, os lugares de profundidade, onde os sentimentos são muito fortes, é o ponto 4. Todos nós podemos sentir isso, mas o ponto 4 muito mais. Eles são bipolares também, às vezes. Uma hora tá bem, outra hora não tá. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste. E quando tá feliz, todo mundo fica feliz junto. Se eu estiver triste, vem todo mundo comigo também. Então, ele é o vampiro que se alimenta da energia do outro. Porque como ele começa a se colocar num lugar de dor muito grande, ele precisa de você. São aquelas pessoas que você pergunta assim, como é que você tá? Você tá bem? Bem? Só se for você. Como é que eu posso estar bem? Você não tá vendo as notícias, não? Coronavírus. Milhões de gente aí correndo risco de morrer. Já morreram tanto, você não viu, não? Nossa, e outra, minha vida tá difícil, tá assim, 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 assim. Então, estão sempre procurando um lugar do lado vazio para poder justificar uma dor, um sentimento que, como se ele estivesse um estranho no ninho. Ele não tá se encaixando nessa realidade. Por que ele não se encaixa na realidade? Porque vive lá no passado. E a realidade para qualquer um é o aqui e o agora. Tá certo? Ai, ufa! Agora vem o tipo 5. Só lembrando do tipo 4, são pessoas muito profundas, maravilhosas, que sabem sim ter empatia pelo outro, entendem a dor do outro, porque de dor e de profundeza eles entendem. São pessoas que quando estão amando e sendo amigas, elas são profundamente, tudo é muito profundo. São pessoas que trazem muita beleza à nossa vida, traz muita alegria, muita arte. Todo artista, mesmo que não seja 4, está vibrando no ponto do 4, ponto das artes, o ponto da arte de viver. Essa foi a mensagem que Deus mandou para o 4. Vá na terra e manifesta a arte, todas elas, mas principalmente a arte de viver. A arte de viver significa você estar num estado que seja e transformar ele num estado melhor.
Essa é a missão do 4, tá certo? Ok, muito sentimento, né, gente? Sabe o que vem agora, então? O raio 5, que é um pouco diferente. O raio 5 viu que estava tudo organizado, distribuído, materializado, embelezado. Ufa, mas vamos dar uma acalmada aí em tudo isso e vamos entrar agora só mais no mental, por favor, e eu trazer um pouco de consciência a tudo isso que vocês fizeram, meus 4 irmãos que vieram antes de mim. O que acontece agora? Ele recebe o nome essencial, a missão de ser a sabedoria onisciente. Nossa, que bonito. A sabedoria onisciente vem com a missão, né, o raio 5, de compartilhar todo o conhecimento que ele traz do divino. São pessoas que têm um conhecimento que você fala assim, como é que essa pessoa sabe tanta coisa? Na verdade, é uma lembrança já do divino, de tudo que eles trazem. Eles trazem um download do que é a criação. Sabe? Eles não sabem como sabem, mas sabem que sabem mais que os professores. De alguma forma, eles têm mais informação. Por mais que sejam crianças, eles já sabem que algo mais existe em toda a sua consciência, né? Então, eles vieram com a missão de compartilhar com seus irmãos esse conhecimento sagrado da vida. De dissipar do mundo toda a ignorância, de trazer consciência à situação. Ele é um receptáculo bendito que guarda toda a sabedoria. Então a missão dele é trazer essa sabedoria para fora, ensinar os valores de individualidade, de recolhimento e de solitude. O tipo 5 são pessoas reservadas, que estão mais internalizadas, que trabalham mais com a cabeça. Então são pessoas que estão voltadas mais a trabalhos que tem em computador, em máquinas, em cálculos, medidas, porque ele traz todos esses cálculos, medidas e saberes da criação, né? Ele vem ensinar pra gente o recolhimento. Como eles são recolhidos, eles vêm dizer que, poxa, tudo bem, você tem sentimentos profundos, você gosta de doar pra caramba, como um 2, você gosta de materializar pra caramba, o 3, mas existe um momento de recolhimento, de solitude, e solitude não é solidão. Solidão é quando você se sente abandonado, sozinho no mundo, como se não existisse outra pessoa. Solitude é algo que você escolhe viver para poder respirar tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, pensar como agir, pensar, sabe? Arquitetar, chegar a programar os próximos passos. Para isso você precisa de recolhimento, tá? Então, a individualidade de cada um, que a gente pode sim e deve se misturar ao todo, mas tem um lugar nosso que é individual, respeitar esse lugar. Ele vem ensinar isso. Eles são senhores de cálculos, pesos, medidas e exatas. São os senhores cabeções. São aquelas pessoas que parecem a matemática ambulante, né? De tudo isso. Tem sentimento, sim, tá? Ele sabe que isso é importante, mas a emoção não é exacerbada. Tá? Ele vem ensinar o que pra gente? Que sim, é importante ter sentimento. Tem os sentimentos mais profundos da criação. Mas não exacerbe isso, porque exacerbar isso sai da medida, sai do cálculo, né? Não tá na proporção certa. E ele é o senhor das proporções. Ele vem ensinar que se você exacerbar o sentimento, isso turva a sua visão e não faz você pensar direito. Certo? Turva o seu intelecto. Sinta, mas não se torne essa emoção. Sinta tudo, mas não se torne esse sentir. Observe, observe. É isso que ele vem ensinar. Ok, são pessoas maravilhosas, são pessoas leais, são pessoas que dissipam a nossa sabedoria, que nos ensinam, isso na essência. Quando ele chega na matéria, essa sabedoria onisciente que veio para compartilhar, vira agora a avareza. E a avareza para o Eneagrama, esse pecado, essa paixão, significa paixão pelo conhecimento emprestado, né, na busca de conhecimento, né, o conhecimento emprestado que sufoca a verdadeira sabedoria. Agora são pessoas que ficam ali comendo livro, comendo informação, visitando o mundo através do computador, correndo atrás de saber tudo o que acontece. Eles têm informação de tudo agora. Só que é uma ansiedade uma busca tão compulsiva por essa informação que sufoca o que ele já trouxe, que era só ele manifestar. Não, agora ele corre atrás de conhecimento. Para quê? Para compartilhar? Não, porque a avareza não faz isso. Agora ele não compartilha mais. Ele que veio para dissipar a ignorância, olha para a humanidade e fala: o que eu estou fazendo aqui, nesse mundinho de gente ignorante?
que não sabe nada. Então agora a ignorância se torna uma coisa difícil de conviver. Ele que veio para trazer consciência e dissipar essa ignorância, agora ele se sente engrandecido com essa sabedoria e fica dando de conta-gota informação pra gente, sabe? São vampiros que se alimentam da ignorância da gente. Então, deixa eu ver, nossa, tá, deixa eu ver quanto que eu vou dar de saber. Será que aguenta quanto, hein? Será que aguenta saber tudo? Então, deixa eu te explicar, deixa eu ver como é que eu te explico. Né? Então eles acham que eles sabem demais e que você não tem capacidade de entender do jeito que ele explicaria. Então aí agora vira uma arrogância, né? E aí o que acontece? Eles têm medo, eles são medrosos, tá? Eles são do intelecto, eles têm um medo de um vazio interior e do imprevisto. Porque eles não sabem lidar com o imprevisto, porque tudo deles é muito calculado, né? Peso, medida, cálculos, como eu vou agir. Eles ensaiam assim como vão agir às vezes, porque eles não lidam bem com o sentimento. Eles têm sentimento, mas demanda criatividade, né? Não tá tudo muito calculado. O vício deles é a acetilcolina. Então faz eles terem movimentos poucos. Preferem ficar aqui, ó, dias e dias na frente do computador. Essa hora agora de confinamento para os 5, tá leve. Tá tranquilo. Isso é o que ele já vive na vida dele. São pessoas mais isoladas, encasteladas, que não tem muito convívio social. Convívio social para ele não é uma coisa boa, não. Ele vai ali um pouquinho quando tem que ser e aí pá, volta, porque conviver com humanos é meio estranho. Ele prefere máquinas, bichos, livros a pessoas. Pessoas são difíceis, né? Ele tem então a dependência da ignorância do outro. Ele depende da ignorância do outro para colocar para fora a sua sabedoria ou o seu conhecimento. Mas voltando à essência dele, são pessoas leais, são bons amigos, são bons ouvintes quando ele consegue trocar intelectualmente com você. Quando estão na essência, ensinam sim, porque carregam um saber absurdo de tudo. E tem generosidade, né? O problema é quando a dualidade entra e isso aí fica a conta gotas. Ai, gente, muito isolamento social, né? Então, o que tem que vir agora? Tem que vir gente que gosta de gente que gosta de sociabilizar, gente que tá passando mal nessa quarentena, nesse momento em 2020, que é quando a gente tá gravando aqui esse vídeo. É o 6. O tipo 6 recebe do divino o nome de fé e de confiança. O olho brilha, só de falar. Fé e confiança. O que é fé e confiança? A fé é a confiança para alicerçar tudo e todos nos momentos difíceis. É a fé na vida, é a fé de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar, porque vai mesmo. E a fé é um lugar tão divino que vem ensinar para você que coloque o pé sim adiante, mesmo sem saber se tem um degrau ali, porque existe um degrau, existe uma possibilidade, existe uma saída, confia. Então, todos os tipos 6 são pessoas que estão sempre incentivando os outros, fazendo a confiar em tudo e na vida, e eles são confiáveis também. São pessoas que só andam com bastante comunidade, em bandos, são seres sociais, seres do movimento, não conseguem ficar parados. Ele vem ensinar pra gente que o medo faz parte da vida, ok, mas que mesmo com medo, você consegue, sabe? Para enfrentar os desafios da vida. O medo não pode te parar, tenha fé, confia, enfrenta. Só que eles são os questionadores, eles vieram aqui para questionar também. Questionar tudo, sem aceitar assim do nada se aquilo é uma crença universal. Não, deixa eu pensar aqui, por que que é? Será? Deixa eu pensar. Deixa eu perguntar aqui, perguntar. Deixa eu pensar melhor. São questionadores. Estão sempre perguntando. São aquelas crianças que falam assim, mãe, por que o céu é azul? Porque é azul. Mas e por que então as nuvens são brancas? E uma pergunta vai indo para outra, e vai indo para outra, e vai indo para outra. E se você não para de perguntar nunca mais. São pessoas assim, você me ama? Eu amo. Ama mesmo? Ama quanto? Ama assim como? Me fala. Então eles estão sempre duvidando, paixão por um questionamento eles têm, né? Mas eles, na essência, eles vieram questionar tudo e não aceitar nada assim de mão beijada, não. Dizer que é assim que tem que ser, não. Deixa eu consultar o divino, deixa eu consultar aqui na minha fé, na minha intuição, são seres muito intuitivos. Deixa eu questionar se isso é verdade de mim. E aí sim eles vão, né? Não aceitam qualquer coisa. Isso é essencial, isso é importante, é um ensinamento.
Eles são seres espirituais. Desde criança já buscam autoconhecimento, encontro com o divino. São seres da espiritualidade, né? Espirituais. São revolucionários da fé. São missionários de Deus para lutar contra as injustiças aqui na Terra. Não conseguem ver injustiça que vão lá com toda a sua força de fé e confiança e de liderança, porque são líderes, né? São pessoas que são muito boas de comandar grupos, no sentido de agregar mutirões, de fazer acontecer, né? As mudanças, as transformações. Então, seres muito legais. O que acontece? Na essência, como todos são legais. Então, são seres muito motivadores, que só andam muito em comunidade, em grupos sociais. São muito pra fora, desculpa. São muito pra fora, muito movimento. Só que, tá muito bonito, né? Vamos lá pro ego. O ego 6, que é fé e confiança, quando chega aqui, se transforma no medo. Medo de tudo. O que é o medo pro Enneagrama, no caso do 6? É uma paixão pelo questionamento que gera dúvidas e que aí traz o sofrimento. Porque o ego tem que se alimentar de alguma coisa ruim, né? Então, paixão pelo questionamento que gera dúvidas e que traz o sofrimento. Sofrimento é uma coisa mental. Eles são do intelecto, então mental, tá? A dor é emocional e física, né? Mas o sofrimento é mental. São pessoas, no caso, muito ansiosas, porque são viciados em adrenalina. O mais viciado em adrenalina de todos os 3 tipos que viciam nessa droga é o mais viciado. Então vive no presente imediatista, sem presença real. Então estão sempre com muita adrenalina, que é bem o hormônio que provoca muito medo, né? E o medo agora é do quê, hein? Assim como tinha fé em tudo, agora o medo é de tudo. É medo até de sentir medo. Tem noção? Agora ele tem paixão pelo questionamento, para sofrer, né? Então agora ele pega e questione, tá sempre questionando, nunca para. Eu vou por aqui ou por ali, hein? A mente do 6, ele é tipo uma bifurcação o tempo todo. Será? Eu vou por ali. Mas aí, isso é o Tico falando, aí vem o Teco e fala, mas será que por ali não é melhor? Talvez. Não, mas eu vou por aqui. Mas se eu for por ali, hein? Se eu for por aqui onde eu estou escolhendo e não for por ali, eu posso perder. O que eu vou perder? E nesse impasse, nessa dualidade da bifurcação constante, ele fica acovardado e não age, não anda na vida. São pessoas que agora têm muito medo de tudo e que ao invés de injetar fé nas pessoas, provocam dúvidas sobre as coisas. Será? Frase muito 6. Tem certeza? Estão sempre assim. Ai, não. Acho que não. Ou não. É perigoso. Meu, você viu onde você está sentado? Isso aí pode cair na sua cabeça, viu? Então, paranoia. Paranoia muito 6. A gente vai ver no Enneagrama que cada tipo tem a sua patologia, né? Nesse estudo do psiquiatra aí, Cláudio Naranjo, saudoso, ele trouxe todos esses aspectos, né? Da psiquiatria, das patologias, dos comportamentos, das crenças, do que acontece com a mente humana quando está aqui deturpando a sua essência. Então ele fica meio paranoia. Paranoia muito 6. São vampiros que se alimentam do sofrimento do outro e procura quem está sofrendo para socorrer. Tem esse tipo aí, esse tipo de ação. O que acontece? Ele agora, parecido com o 2, faz tudo para ajudar a sua vida. Ele te dá conselho, ele te empresta dinheiro, ele faz qualquer coisa para poder solucionar o seu sofrimento. Ele não quer ver ninguém sofrer, porque ele sabe que sofrer é difícil, né? Mas diferente do 2, que tá ali barganhando e dando aquele amor agora não tão mais incondicional para ser o querido, para não ser rejeitado não, para não ficar na carência. O 6 não faz por isso não, a motivação é outra, lembra? Cada um tem uma motivação diferente, por mais que o comportamento seja parecido. No caso do 6, a motivação é proteção. Eu te protejo, porque aí eu tô protegido. Eu te ajudo, para aí um dia, se eu precisar de ajuda, acho que vem ajuda para mim também. Então, ele corre muito atrás dessa coisa da proteção. Ele protege muito os seus amigos e as pessoas à sua volta, também na esperança de ser protegido, porque quem tem medo precisa de proteção, né? Viciado em adrenalina, como eu já falei.
ele se auto-vampiriza, ele vampiriza o outro, então, como? Ele vampiriza o outro pelo sofrimento do outro, ele quer ali procurar quem está sofrendo para ele socorrer, é assim que ele faz a vampirização. Mas ele se auto-vampiriza por meio da negação, ele não faz as próprias coisas. Ele pode fazer, aliás, 99 coisas legais no dia, quando chega uma que deu errado, ai que merda, deu tudo errado, nossa, acabou o dia, ele entra numa encanação assim que tipo, acabou pra ele. Tudo deu certo, tá? Só aquele pedacinho que deu errado é naquilo que ele vai focar, né? Parece o 4 que tá vendo o lado vazio do copo, né? Mas é que o 6 coloca esse não que não deu certo no lugar de paranoia e fica ali naquele vai, não vai. O vício é a adrenalina, né? É a dependência que ele tem de proteção constante. Mas voltando, é muito movimento, você viu? O 5 estava lá quietinho no castelo dele, querendo o mínimo de contato com os humanos, e o 6 está aqui, explodindo de adrenalina, querendo contato com vários humanos para proteger, se sentir protegido e tudo mais. São tipos aí que são, você vê que do 1 até o 6 aqui, assim vai ser até o 9, são continuação de missões da essência, e que nos egos também causam, na mesma proporção que seria a beleza que deveria manifestar, causa as suas próprias vidas, né? Mas são seres que essencialmente levam muita fé num momento como esse, estão sempre com palavras para poder incentivar as pessoas a acreditarem num mundo melhor, numa vida melhor, em ter fé em todo ser humano. Todo ser humano tem a centelha divina da espiritualidade lá dentro, basta você acordar com a palavra certa, com o incentivo certo. Então essa é a missão do 6, tá certo? Então, gente, você viu que C6 é bem movimentado, né? Mas é muito tenso, é muita adrenalina. Então agora a gente precisa de outro tipo. 7. Então, o 1 foi lá, organizou tudo, o 2 distribuiu com amor incondicional, o 3 trouxe a consciência da matéria, do ouro, do materializado, o 4 veio e trouxe arte, né, beleza, profundidade, aí veio o raio 5, trouxe tudo, as medidas, os cálculos, né, toda aquela consciência. O 6 movimentou, dançou, vibrou, fez vibrar tudo isso, mas estava tenso. Então o que é que vem? O 7. Que tem um nome essencial de ideal, celebração. Ele agora é a mente colorida, a essência colorida que veio com várias facetas de Deus, as multicoloridas facetas do divino. Veio mostrar para nós todos na Terra que sim, tudo que veio antes, a perfeição, o amor, a condição de ser único, né, o mérito, a fé, tudo isso é importante, mas precisa celebrar, porque a vida é alegria também, tá? Não precisa ser tão tenso assim, vamos celebrar. E aí ele veio trazer então alegria, celebração, festa para as nossas vidas, encantamento e a lição sobre liberdade. Os 7 são seres livres, né? Seres que vieram mais soltos na vida, sem tantas amarras da emoção. Mas na verdade ele veio com uma missão: celebrar e mostrar festa e alegria, mas com sentimentos profundos de altruísmo, de servir também o outro com essa alegria, né? São os maiores comunicadores que existem. É o melhor comunicador dos tipos do Enneagrama, o maior vendedor que existe. Então, o 3 é um puta senhor de negócios, né? Ele vai, materializa, conquista o ouro, milhões, status. O 7 também. O 7 é muito bom de negociações. Ele é muito bom comunicador, vendedor, porque ele é expansivo, é celebrativo, ele chega com alegria e vai conquistar tudo que ele quer. Ele tem, então, o altruísmo, como eu disse, o otimismo. Vem mostrar pra gente que você tem que confiar, vai ser otimista, ver o lado positivo das coisas. Não, olha, vai dar certo, vai, confia aí, vai dar certo, tudo vai dar certo. Tem sempre um lado positivo de tudo que está acontecendo. Inclusive o que está acontecendo agora em 2020, com certeza o 7 vai... Aliás, todos nós sabemos que tem um lado positivo, mas o 7 vai mostrar isso com muita alegria, com diversão, de alguma forma, se é possível. Ele vem ensinar pra gente o prazer de viver, o prazer de viver, o desprendimento, vem mostrar que a gente sim pode
ancorar num relacionamento, ancorar numa maternidade, ancorar em algum espaço, em alguma casa, em alguns bens materiais, porque estamos na Terra, mas desprendidos, sabendo que só somos guardiões de tudo isso. Vamos celebrar, vamos ser soltos. Nós somos livres e quando nos apegamos a tudo isso, a gente fica preso e a gente não vem, não celebra, porque quem realmente é preso não celebra. Né? Então são seres muito alegres, que são muito bons de ter perto de nós, porque estão sempre trazendo um sorriso, uma piada, uma alegria que faz a gente sair de qualquer estado para uma alegria maior. Comunicativos, bons vendedores e positivos. E como tudo não são flores nessa terra, o 7 agora, que era toda essa liberdade, que era todo esse altruísmo, que veio para ser a celebração do divino, se transforma na gula. E esse pecado, essa paixão para o Eneagrama, significa paixão pela multiplicidade de ideias que me gerem prazer. Porque se eu vim celebrar, eu quero mais é prazer. Então, tudo que eu puder pensar multifacetadamente nas infinitas possibilidades, o que pode me dar prazer, tô indo. Essa é a ideia do 7 egóico agora. Agora, independente do que estiver acontecendo, onde o meu radar tiver prazer, 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 de viver liberdade, vamos lá, tô indo. É o vampiro que se alimenta da ingenuidade do outro. Por quê? Porque agora ele que veio, né, com a missão altruísta de mostrar a celebração, de mostrar que, olha, tem festa em todo lugar, mas se cuida, protege você de alguma forma, sem criar raízes, mas se ancora de modo a perceber todas as belezas e alegrias da celebração do mundo, mas com cuidado, né, com prudência. Agora ele não tem mais prudência nenhuma. Ele se joga mesmo e se alimenta então da ingenuidade alheia. É aquela pessoa que agora que eu sei todos os truques e todas as celebrações desse mundo e como é que ele veio para ensinar para a gente detectar as malandragens, as falcatruas, detectar onde está sendo lesado na vida, ó, cuidado ali. Ele veio com ele é muito astuto, então ele veio com essa inteligência, com essa perspicácia de ser um detector do que pode dar errado no sentido de enganação. Só que agora no ego, já que ele já sabe tudo isso, ele usa a seu favor, desde que dê prazer. Ele tem o vício da endorfina. Se ele tem um vício da endorfina, ele tem então os olhos dele voltados para o futuro. É sempre lá, 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 lá. Sabe assim, você pergunta para ele, cadê aquela sua namorada que estava com você semana passada? Sei lá, já foi, tá lá. Agora já tenho... São tantas coisas para pensar. São tantas coisas, o que é a gula? São tantas coisas para experimentar. Quando a gente pensa em gula, a gente pensa só de comida, né? No caso do 7 é a gula por todos os prazeres. São tantas bocas para beijar, por que eu vou me apegar numa só? São tantas comidas para experimentar, eu coloco um pouquinho de cada coisa no prato. Melhor do que escolher 3, 4 e colocar um monte assim do mesmo. Não, quero experimentar todos os sabores, todas as bebidas, todas as coisas, porque é a multiplicidade. Ele veio com esse olho, com todo esse colorido, não para usar para viver a vida de um gole só, que é o que acontece com todos os 7, quando egóicos demais, né? Eles são dependentes, então, agora do reflexo da própria imagem. São os próprios narcisos. Podem ser feios, que nem o trem chupando manga, ao mesmo tempo e assoviando, que se acham maravilhosos. São lindos, eles se acham demais. Eles têm prazer de mostrar para os outros como ele é. Tem aquela coisa também de querer tudo do bom e do melhor. Enfim, o ego 7, ele para se afastar por ter endorfina e fugir um pouco dos sentimentos. Por quê? Porque o sentimento mostra que se eu me apegar a eles, eu não tenho liberdade. E tudo que o 7 não pode perder na cabeça dele é a liberdade. Se algo vai fazer ele perder a liberdade, ele tá fora. Ele até tenta por um tempo, porque tá gostoso, tá prazeroso, mas depois ele fala, prendeu, tô fora, né? Isso não quer dizer, obviamente, que os tipo 7 não possam ser comprometidos, que não possam ser parceiros fiéis, que não possam ser pessoas honestas, pelo amor de Deus, eles são. Só que dentro do ego dele tem todas essas artifícios, esses jeitinho brasileiro, como dizem, né?
nas coisas para poder se esquivar de qualquer coisa que os deixam presos. Então, eles são os narcisos que agora olham mais para a própria imagem e não estão muito preocupados, então, com o que você está sentindo, porque agora ele quer ter o prazer. Se o prazer dele está na frente dele, é mais importante do que ficar ali como... Tem tipo que fica num relacionamento, por exemplo, porque não quer deixar o outro sofrer, porque quer ser legal. Não, o 7 não tem esse pensamento. Ele pensa nele, ele quer ter asas para voar. Mas lembrando da essência, são seres maravilhosos que trazem alegria para todos nós, celebração, espírito de festa, de alegria, em todos os sentidos. Emocional, mental, de visão de mundo. Então são seres muito importantes num momento de muita depressão que está vivendo o mundo, de muito sofrimento. Os 7 essenciais com essa mensagem vêm trazer colorido às nossas vidas, né? Ufa, lindos. Mas estava muito celebrativo, estava muito colorido e tudo bem. Mas como estava tudo muito colorido, eu tenho que ter um pouco de ordem nesse prazer todo. Vamos colocar uma ordem? Então essa ordem vem do tipo 8. Não a ordem do 1, é a ordem do poder. É o poder da verdade. Chega agora o habitante. O 7 veio, coloriu tudo, deixou tudo mais leve, mas vem o 8 agora que vem habitar o mundo. É o poder verdade. Poder verdade, ele é o guerreiro de Deus. São pessoas que vêm como desbravadores mostrar para nós também, como um 3, é mais um senhor de negócios, o 8, que tudo é possível, que não existe obstáculo, que tudo que estiver na sua frente que você precisar retirar para ser um ser humano melhor, para ser um profissional melhor, vai lá, tira tudo da sua frente e você consegue conquistar. São seres ousados, que não têm medo de ir à frente e conquistar tudo que precisam. Então eles vêm trazer essa mensagem pra gente também. Eles vêm mostrar também a importância da paixão e em harmonia com o amor, a dosagem disso, né? A paixão, o se encantar, o ter força, o ter o quente, mas ao mesmo tempo combinado alquimicamente com o amor, que sustenta tudo isso, né? São líderes natos. O 8, seja ele em qual função ele esteja numa empresa ou em qualquer trabalho, ele é um líder. Pode ser líder da categoria mais baixa de uma empresa, ele vai ser líder da turma dele, porque já vem com essa sensação de liderança, já vem com essa missão de liderar, na verdade, né? Eles são generosos, são pessoas generosas na essência, eles se preocupam com o outro, como eles são muito abundantes e têm o poder, então eles também provêm para os outros toda essa abundância, tanto de força para dizer que eles podem conseguir, como também financeiramente, porque eles são muito abastados, porque trabalham muito e conseguem muito. Podem cair 1000 vezes, que 1000 vezes se levantam, mostrando para todos nós que é possível se levantar de qualquer lugar que a gente se coloque. Tem a missão, então, de comandar. É o comandante, é o general de tudo aquilo, né? Ele veio proteger e desbravar tudo à sua volta e nos ensinar a fazer isso. Ele impulsiona a todo a buscar suas metas, né? Diferente um pouco do 3, que não é para conseguir o primeiro pódio. Não importa, pro 8, não importa qual é o pódio, o importante é que você conquiste o que você precisa para ser feliz. Essa é a mensagem da essência 8, né? Ele é muito próspero e traz essa ideia de que prosperidade é para todos. É possível ser próspero, independente de ter saído do lugar mais simples que você saiu, você pode alcançar um nível de prosperidade além da sua visão. E que se ele consegue, todo mundo consegue. São abundância, riqueza e fartura, né? São pessoas que chegam assim, chegando, sabe? Porque a energia do 8 é tão poderosa que quando ele chega o ambiente pode estar silencioso e ele tentar entrar silencioso que é percebido, porque é a força do poder da verdade chegando. Só que é uma verdade nascida do coração. É uma verdade que quando ele fala com o coração, qualquer um cala. Então, são os grandes líderes e chefes de tudo. Porém, quando enraizado esse poder lindo da verdade, nascido do coração, vira o ego da luxúria. E pro Enneagrama, luxúria
é paixão pela intensidade da força que gera opressão. Quando a gente falou em poder da essência do 8, poder da verdade, quando a gente pensa nessa palavra, geralmente a gente pensa no poder sobre o outro. É isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em poder. É o poder sobre o outro, né? Não. Aquela essência lá é o poder da verdade, simplesmente forte, mas divino. Mas agora, na luxúria, ele é sim aquele poder de opressão sobre o outro, que é com intensidade da força ele gera opressão. São aqueles patrões que muito difíceis quando estão no ego de suportar, que comandam assim de uma forma opressora, onde você se sente diminuído, onde você sabe que você é o servidor e que existe um chefe lá te dando todas aquelas chicotadas em palavras e tudo mais. Ele que veio para te incentivar a conquistar tudo agora, mostra que agora ele é a força que conquista tudo isso e que você precisa correr atrás para conseguir o seu e não é mais tão essencial de motivar tanto você, né? É o vampiro que se alimenta da fraqueza do outro. Eles são viciados em briga. Então eles precisam o quê? Para alimentar o vício, porque todo vício precisa de uma alimentação. Eles precisam de alguém fraco. Então ele fica de olho no radar de quem é que está mais fraco aqui, frágil. Então ele vai naquela pessoa e fala: o que foi, hein? Por que você está assim? Comeu hoje, não? Qualquer palavra dele é uma faísca para ativar no outro uma reação, para ativar nele uma outra reação e puta, aí pronto, gerou uma energia de lutar. Porque como na essência ele veio para lutar, desbravar, agora no ego ele quer lutar e desbravar e guerrear o tempo todo para alimentar a luxúria, que é o contrário do que ele veio dizer, que é o poder da verdade. Então ele é um vampiro que se alimenta então da fraqueza do outro, mas ele também, como todos os egos, se auto-vampiriza de alguma forma. E a auto-vampirização do 8 é através da autocombustão. É tanta energia, é tanto fogo, é tanto instinto, que eles são do instinto. Eles são tão instintivos, tão quentes em tudo que fazem, no jeito de falar. Né? São aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, elas chegam chegando. Não tem como não fazer barulho. Tá todo mundo assim meio silencioso conversando, eles falam: e aí, pessoal, cheguei, tudo bem com vocês? Tipo, tem uma energia, assim, por mais seja homem ou mulher, né, nesse gênero ou outro, tipo 8, existe assim uma certa meio couraça. Cheguei chegando, cheguei. Então é um lugar de chegou, mas que não é nem da vaidade, nem é do status do 3, é um lugar do poder, mas é um poder que fala assim: e aí, cheguei. O líder chegou. De alguma forma essa energia, por mais que ele tente entrar silencioso, a energia dele é tão forte que você olha para trás assim, porque você percebe ele entrar. Ou quando quer fazer barulho mesmo, chega lá na porta e fala: e aí, tudo bem com você? E aí chega aí, fala alto, às vezes tem 8 que são mais discretos, mas a maioria são aqueles: e aí, sabe, que usa corrente de ouro, que é cheio de mostrar que conseguiu tudo, né? Que são poderosos. Eles têm a endorfina como vício de hormônio. Por isso o sentimento do 8, ele não é tão desenvolvido. O que ele tem mesmo pelo outro são emoções fortes, paixões. Ele confunde isso com amor, com sentimentos profundos, mas na real o que ele tem são emoções da luxúria, né? Esse nome luxúria remete muito a gente, quando pensa nesse nome, na sexualidade. Sim, são de muita combustão, são de muita sexualidade, porque são seres instintivos, mas a luxúria aí se aplica a tudo na vida deles, não só na parte da sexualidade. Como eu disse, tem essa dependência da fraqueza do outro, é aquela pessoa que para incentivar, tá vendo ali a pessoa fraca, e no ego, na essência ele vai lá e incentiva com o poder da verdade, mas no ego fala assim, tentando incentivar. O que é isso? Tá deprimido aí por quê? Tanta coisa para fazer nesse mundo, fica aí deprimido, vai conseguir o que com isso? Se mexe. Vai para frente, sai desse lugar. Desse jeito aí você não vai conseguir nada. Quer ficar assim? Você não vai conseguir nada na vida, hein? Tô te falando, hein? Tá feio de ver isso aí. Palavras que acho que tá incentivando o outro a crescer. E aí se, sei lá, é um 4 deprê ou alguém que tá lá num buraco do passado, que já tá se sentindo mal, fica pior ainda. Ele acha que falando assim com o outro, tá incentivando. Que daqui a pouco ele vai sair pela porta e que o outro vai correr atrás e falar: tá bom, estou indo seguir o seu exemplo, estou indo ser como você, desbravador, cheio de força. Não.
Mas é o jeito que ele consegue se comunicar quando ele está no ego, usando a força desse jeito. Mas lembrando que todo 8, na sua essência, é o poder de ser. O poder de ser a verdade que brota do coração. É a verdade tão forte que quando dita, qualquer um cala e escuta e baixa a cabeça não por medo mais, como o ego dele. Com medo do patrão mandar embora. Não é esse lugar. É um respeito por saber que a verdade chegou. Então o 8 na verdade é isso. Que eles resgatem isso quanto antes, né? E todos nós, nossas essências. Ok. Gente, já foi aí perfeccionismo e perfeição, já foi aí trazendo essa ordem, veio o 2, distribuiu, o 3 foi lá, lembra, materializou, mostrou que a gente pode conquistar nossas metas, trabalhar pra caramba, ganhar dinheiro, veio o 4, trouxe a arte, o amor, a liberdade, a transformação da dor em prazer, né? Veio o 5, deu aí um pouco de apaziguada em toda essa emoção exacerbada, trouxe um pouco de consciência, de mental, de cálculo, de medida. Veio o 6 e trouxe a dança, o movimento, a fé, todo esse social, toda essa união. E aí veio o 7, celebrou, né? Já falamos de tudo isso. Foi lá, celebrou, trouxe alegria, né? Trouxe essa consciência de perceber o mundo com todos os seus coloridos e tomar cuidado com isso. E aí veio o 8, trouxe a verdade nascida do coração. Mas como o 8 nesse último movimento trouxe muita atenção, como um rolo compressor que passa pelas pessoas, né? Para poder conseguir, às vezes, ter essa luxúria atendida, precisamos de paz. E aí veio o raio 9, que veio com o nome essencial de paz. Tudo que todo mundo está precisando de todas as existências, mas nesse momento, muita paz e união entre todos nós, dentro de nós e no mundo inteiro. Então a essência da paz, a essência do 9, significa o princípio e o fim de tudo. Lembra naquela explosão? Pum! Aquilo também é o 9, é o princípio de tudo, o alfa. Mas aí também é o ômega, quando tudo está se finalizando para começar um novo ciclo. Então, o 9 é a paz. E o que é a paz? Além do princípio e o fim. É o conflito e a fricção necessários para serem resolvidos e alcançados com isso a paz. Pense bem. Paz dá uma sensação pra gente que é ficar paradinho. E a paz não é isso. Quando o 9 recebeu o título de paz lá do Criador para trazer essa mensagem para a Terra, ele veio com a mensagem de ter movimento e fricção, porque a paz só pode se manter com movimento e fricção. A paz que vive paradinha é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então a paz vai trazer esse movimento para poder trazer união entre tudo e todos, porque ele é o mediador. O 9, em sua essência, ele faz a mediação entre ele mesmo e o divino, entre seus conflitos internos, entre os conflitos da humanidade, todos os seus amigos, porque é um ser empático, que consegue sentir o outro, ouvir pacientemente o outro, analisar, observar e aí mediar uma situação e trazer paz a alguém. Lindo, né? Eles também são, então, um ensinamento para todos nós da paciência de viver, na paciência da espera, na diplomacia, né, de como lidar, aquele muito que tem na CNV também, de uma comunicação não violenta, não precisa nada disso, mas precisa movimento. Vamos movimentar aqui, vamos pensar juntos, vamos pensar com empatia, com amor e vamos aí unir e chegar num senso comum para ter paz. Então ele vem trazer a diplomacia como ensinamento para todos nós. São imparciais, ouvem um lado, ouvem outro e aí consegue harmonizar tudo isso e ajudar de alguma forma. Tem autocontrole, na sua essência ele tem autocontrole, ele não sai dizendo tudo que pensa, porque ele precisa mediar as coisas, então ele precisa pensar com muito cuidado, ouvindo sempre os dois lados antes de agir. Então para isso sempre precisa de autocontrole, né? São pessoas tranquilas, suaves, serenas, parece a voz do silêncio. São pessoas que você olha, assim, você reconhece fácil o 9, tem aquela cara, parece um ursinho que a gente quer agarrar e ficar deitado assim. Traz esse sentimento de paz pra gente. Só
Lembra que a gente falou que o 8 chega no ambiente, o ambiente é percebido? O ambiente percebe a chegada do 8? Quando o 9 chega no silêncio, ele também é percebido. Mas como? Tudo começa a ficar em paz. O 9 chegou, parece que tudo entra no lugar sem ele falar nada, porque ele traz na sua essência esse mandamento de paz, né? Ele vem nos ensinar a desacelerar. Tá vendo como eu tô falando mais devagar? Só de falar do 9. Grande professor para mim, aliás. Ele veio nos ensinar a desacelerar, que existem ritmos diferentes, que não é só a correria do presente imediatista, da adrenalina, não é só a corrida pelo futuro que a endorfina traz, que existe um outro lugar que o corpo precisa descansar, que a mente precisa descansar, que é preciso um silêncio. Que sim, tudo bem a gente ser ligeiro, fazer as coisas com ligeireza, quando a gente precisa de uma agilidade, mas ligeireza não é pressa. A pressa gera ansiedade e ansiedade não é paz. Ansiedade é muita tensão. Então, faça as coisas rápido, mas não com pressa. Ele vem ensinar isso pra gente. Vem nos ensinar também a ouvir atentamente as pessoas, coisa que está muito difícil hoje em dia. A gente só quer colocar a nossa opinião, a gente quer mostrar o que a gente vai fazer e mal escuta de um outro irmão o que ele tem a nos dizer. Então o 9 é muita empatia, é muita audição, sabe? Ele escuta o outro para saber o que fazer. Então ele vem ensinar que é possível respirar, esperar os outros falarem, esperar os outros exprimirem seus sentimentos para depois você falar. Então ele vem trazer esse ensinamento. Então são pessoas maravilhosas de estar perto, que trazem paz a todas as situações, que trazem ali um sentimento de calma a tudo. Falam, calma, vai passar. Vai passar. Toda essa situação que a gente está vivendo agora, gente, vai passar. Calma, no stress. Essa é a palavra de paz que a Essência 9 vem trazer. Sem estresse. Acalma, continua fazendo a sua parte que vai passar. Mas aí, como não são flores, quando o ego chega, a paz se torna agora a preguiça. E esse pecado, essa paixão para o Eneagrama significa paixão pela alienação de si mesmo. O que significa isso? Agora, ele tem preguiça, ele não quer fazer nada desse negócio de fricção, de movimento para ter paz, não. Ele quer ficar na paz dele. Tipo, praticamente na rede dele, vendo o mundo passar. Prefere ficar aqui agora, achando que ele está na mente, só sonhando com tudo que vai acontecer, sem ter que agir sobre isso. E a paz não é isso, lembra? Então agora ele vira a preguiça. Então, é o fantasma que agora vai perseguir esse ego, é o conflito. Ele que veio para mediar os conflitos, o que acontece? Não quer saber de conflito. Falou que é conflito, tô fora. Porque o que acontece quando a gente vê um conflito e a gente tem a missão de levar a paz? A gente se sente na obrigação divina de levar aquela paz. O 9 egóico não quer saber disso, não. Dá muito trabalho. Ah, não. Vou ter que ouvir um, aí ouvir o outro, aí conciliar. Isso demora, vai dar certo, não. E aí ele se abstém de fazer a missão dele. Isso vem na coisa de não usar o seu dom mediador para ajudar tudo e todos, como também vem na preguiça física mesmo, sabe? Aquelas pessoas assim, meu rei. A gente fala que a gente lembra da Bahia, porque a Bahia é esse lugar gostoso, calma, minha terra. Você chega lá, você sente vontade de deitar na rede, você sente tão bem. Você demora um pouco mais para desacelerar de uma cidade de São Paulo, por exemplo, chegar lá na Bahia e se sentir bem calmo, porque é muita adrenalina, muita correria. Mas quando você também se entrega ao berço da rede, você sente o que é a paz do 9. Isso não quer dizer que todo baiano é 9 e não tem movimento, não. Aliás, lá se trabalha muito. Porém, o consciente coletivo da Bahia é uma energia 9. Então, para que vocês entendam, quando você chega lá e sente toda essa calma, é porque, não que todo baiano seja 9, mas como consciente coletivo é 9, é um lugar acolhedor, é um lugar mediador, é um lugar que você fala, não, meu rei, não estresse, você tá na Bahia, sorria, relaxa, não é verdade? Lembrando, então, a partir dessa minha fala, de que todos os tipos de Eneagrama, todos os grupos, né,
todos os eneatipos, eles são mundos completos em suas essências, assim como na manifestação dos seus egos. Então eles têm tudo. Quando vocês fizerem eneagrama de uma forma mais profunda, vocês verão que existe tudo ali, que tudo cabe. Música, ritmos, flores, cores, sabores, pessoas, lugares. Então existem os conscientes coletivos de tais tipos, né? Então, por exemplo, a gente tem o consciente coletivo do Brasil, que a gente fala que é o jeitinho brasileiro. O Brasil é 7, essa celebração. Então, todos nós do Brasil, por mais que não sejamos 7, se alguém não for 7, tem esse consciente coletivo em si. Assim como tem a Suíça com o consciente coletivo 5 e assim vai para vários países. Então, isso influencia. Mas voltando ao 9, essa sensação meio baiana de ser é da energia do 9, de trazer essa, tipo, tô de boa. Só que o baiano é trabalhador, viu, gente? O que acontece com o 9 na preguiça? Quer saber de nada. Tá vendo a vassoura caída no chão, sabe o que ele faz? Ele pula a vassoura. E aí ele volta, ele pula de novo. Faz isso umas 3 vezes, mas não pega a vassoura e levanta, entendeu? Porque dá trabalho, não quero não. Então ele se alimenta do movimento alheio. Então esse é o vampiro 9. Ele espera que o outro se movimente para que atenda a necessidade dele, porque, né, não quer ter trabalho. Então ele tá com sede, aí chega ali uma pessoa perto do bebedouro, ele já tava esperando alguém passar por lá há mó tempão. Ô meu rei, eu vou falar do meu rei não, que eu vou parar de falar da Bahia. Por favor, você pode trazer um copo d'água para mim? E eles são tão maravilhosos que você não vai dizer não para ele. Tá bom, eu tô levando. E aí vai. Então, quando tudo tá muito acelerado no mundo, quando tá tudo muito achando que não vai dar tempo, que não vai dar certo, o 9 fala, vai dar, viu? Vai dar certo. Sempre dá certo. Para mim sempre dá certo. Claro que dá certo. Tem sempre alguém que tá fazendo alguma coisa para que o ego dele seja satisfeito na preguiça e não faça ele agir. Por isso que dá certo. E ele é viciado em acetilcolina, então ele tem pouco movimento físico, apesar de ser a nascente do instinto, tem muita força instintiva, ele não usa essa força não. Então ele se sente mais letárgico, ele gosta muito de dormir, de ficar no sonho, de ficar na mente, imaginando a vida, alienando-se de si mesmo, né? Que é isso que a preguiça faz. E é mais ou menos isso. Mas lembrando, então, um pouquinho de essência 9, que são pessoas de paz, pessoas que vieram trazer a mediação. Deixa eu só lembrar, como é que funciona essa não mediação quando ele está no ego? Tô eu aqui, do lado, ou ali, tem uma pessoa que eu não me desentendi. E aí eu chego para um meu amigo 9 e falo, olha, fulano fez isso, 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 eu tô tão chateada, porque, olha, eu não esperava isso dele, aconteceu isso, isso, isso. Aí o 9, meu amigo, fala assim, foi? Foi desse jeito que aconteceu? Poxa, o que será que aconteceu com ele, hein? Ele não é assim, deve estar passando por algum problema, viu? Mas fique bem, vai passar, vai dar tudo certo. Aí ele vai lá agora na outra parte e escuta a história. E aí ele fala, mas foi assim, 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 porque ela fez isso, 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 me chateou. Aí o 9 olha para aquela outra pessoa e fala, foi assim, é? Poxa, que estranho. Juliana não é assim, né? Deve estar com algum problema, né? Não fica assim não, vocês são amigos, vai dar tudo certo, não ligue não. Diz pra mim, ele mediou alguma coisa? Ele fez alguma coisa para melhorar a situação? Pelo contrário. Ele foi lá, apoiou um lado, foi do outro, apoiou o outro e não resolveu, não mediou nada. Isso é a preguiça. É ficar em cima do muro de si mesmo e da vida quando veio com a missão de colocar a paz em movimento para que tudo se mantenha dentro dessa energia de paz. Ufa! Cumprimos de falar dos 9 tipos de forma desse tamaninho. Informações mínimas, rápidas, esquecendo de falar muitas coisas, mas que poderia falar nessa pitada, mas deixando de falar tantas outras que só dá para falar numa vivência mais profunda mesmo, porque aí a gente entra em falar de forma escancarada por mais de 1 hora sobre cada tipo, sobre cada comportamento egóico de forma profunda em cada comportamento. E aí é um lugar que você precisa querer visitar, é um lugar que precisa de coragem e que eu espero que
o máximo de pessoas desse mundo queiram, porque não importa se comigo, com os cursos do Aion de Órios que eu represento, com a Saloni ou comigo. Faça onde quer que você queira fazer, mas entre nessa, sugiro, né, que você entre nessa ferramenta de forma mais profunda, porque ela revela de grande forma, de grande maneira a nossa alma. Revela a nossa essência de forma enorme, para onde a gente vê mesmo qual é a nossa missão, mas também coloca todas as nossas manias egóicas, todos os nossos comportamentos de uma forma tão escancarada, que a gente viu aqui agora, né? A diferença de essência e de ego, e de ver que de forma maluca que a gente escolhe viver. Escolhe viver, mas na verdade porque está viciado, esse é o nome, viciado em crenças e em comportamentos de uma forma tão arraigada que parece que esses comportamentos fazem parte de nós e que somos nós, mas tão longe de ser o que nós realmente somos, que é a essência divina, que é o eu maior, mas que só pode ter lugar através do seu livre-arbítrio, através da sua escolha de retirar esses comportamentos que não fazem parte da sua real beleza, da sua real essência, retirar devagar, mas não parar nunca, de ir tirando comportamentos que não fazem bem, nem para você nem para o mundo, e que trazem para o mundo, aliás, muito malefício, porque para as relações e para o planeta Terra e para tudo isso, né, o que a gente está vivendo mostra exatamente o que essas ações egóicas, deturpando a nossa essência, veio fazer com o estado do planeta nesse momento, e que teve que nos parar para olhar para isso. Esse é o momento. Olhar para cada mecanismo egóico e falar por que eu ajo assim, por que eu tento agradar assim, quero agradar mesmo, está na minha essência ou eu estou sendo egóica? Será que eu estou levando paz mesmo? Será que eu estou levando fé mesmo? Ou cada vez que eu questiono eu estou levando mais dúvida para as pessoas? Poxa, será que eu estou ensinando a disciplina e a ordem que precisa no mundo ou eu estou aquele chato milico levando para todo mundo uma ideia de tensão, de disciplina excessiva no sentido de ser milico? Eu estou levando a verdade ou eu estou oprimindo meus funcionários, as pessoas à minha volta para impor o que eu quero dizer? Que é o que o 8 faz. Eu, como 4, estou levando a minha arte de viver a transformação de dor em prazer, ou eu estou levando as pessoas a olharem o lado, né, vazio do copo, a entrar em depressão e ficar disputando quem sente mais dor, quem vive mais no passado, cavucando dores, hein? Eu sou realmente a celebração do mundo, mostrar que o mundo tem colorido, alegria, liberdade, ou sou uma pessoa que estou bicando, igual um beija-flor que bica de forma rapidinha cada flor e que não se aprofunda naquilo, né? Que precisa para não... sempre com medo de perder a liberdade, não se aprofunda na vida, nas vivências do sentimento. Eu sou como um 5, eu sou uma sabedoria que estou aqui como missão. Eu estou vivendo a minha sabedoria, jorrando para o mundo o meu conhecimento, o meu saber, como o divino mandou. Eu estou aqui dando de conta-gotas, ó, tantos morreram, viu? Olha, tantos não sei o que. Agora o resto, se você quiser saber, vai buscar lá informação no jornal, no Google, que eu não tenho paciência não de te explicar o algo mais desse mistério da vida. A gente não está cumprindo a nossa missão. Então, o chamado aqui, para esse momento, aqui no canal do Tocando o Oculto, com esse convite maravilhoso que eu recebi do Fred para falar com vocês um pouquinho sobre o Enneagrama, o convite que eu faço é mergulhe. Mergulhe porque essa é a hora. Porque quando a gente precisar sair de casa, quando a gente puder sair de casa, a gente vai se distrair tanto, se distrair tanto no mundo que a gente não está podendo voltar a viver agora, com tanto consumismo, trabalho, coisas a fazer, correria de dinheiro para poder colocar em ordem tudo que se assolou por esse momento, que a gente vai se esquecer de olhar para dentro de novo. E a gente está tendo a oportunidade agora. Então eu sou muito grata por poder falar dessa ferramenta. E convido vocês, e se quiserem saber mais, podem escrever aqui, a fazerem um curso com a gente, que nesse momento vai ser só online, né? Porque a gente não está tendo sociabilização. Então vamos fazer um curso online, num formato diferente, aproveitando esse momento, então, para mergulhar. Isso vai acontecer agora no meio de maio. Então, se vocês se interessarem em fazer essa ferramenta conosco, nos procure, me procure, né? Vou deixar aqui na legenda aqui meu Instagram, como me achar. E eu procuro o Fred, no Tocando Oculto, que a gente está com essa vivência aí agora para acontecer. Eu desejo de todo o meu coração
que as nossas essências se revelem, que os nossos egos fiquem a serviço da nossa essência, que eles não vão nos abandonar, mas que eles estejam a serviço e não comandando a nossa vida. Espero de verdade que toda a humanidade encontre a chama divina que existe em cada coração. De todo o meu coração, eu desejo que o planeta se recupere, se regenere e traga boas novas para nós humanos, tá? Para que a gente possa suportar com paciência os irmãos que estão caminhando devagar no autoconhecimento, suportar com alegria os que a gente vê mais à frente nesse caminho e aceitar o momento que nós estamos, como nós estamos dentro de nós, fazendo a nossa busca. Mas tem que buscar. E é isso que eu desejo para todos nós. Buscar sempre. Como diz a professora Lucilena, sempre, com constância. Sem pressa, mas com constância. Sem parar, tá bom? Gratidão, 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 gratidão a essa ferramenta, que eu possa ter contribuído de alguma forma para dar uma pitadinha desses tipos para vocês. E eu fico à disposição para mais informações ou curiosidades sobre tudo isso, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.